Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! BíbliaCast! E hoje é dia de Jó 33 a 36, onde Eliú vai continuar falando, né? Ali a gente já viu Jó saindo do topo da majestade, vamos dizer assim, e descendo, né? Perdendo tudo, tendo doença e tudo mais, e onde apareceram os amigos para falar coisas para Jó. Só que havia um jovem perto deles. Então, se você ainda não soube toda essa história, assiste os episódios anteriores, que é muito importante, viu? E para você ter uma melhor experiência com a gente, já clica no nosso rosto, se caso você esteja pelo celular, vai aparecer uma engrenagemzinha aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagemzinha está aqui embaixo, e seleciona a parte de qualidade de imagem e da mais alta definição. E vamos lá, para Jó 33 a 36. Jó 33. Eliú fala a Jó. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo que eu vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu disse. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance: eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou a mim motivos para inimizades. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele fala aos ouvidos deles e aterroriza-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte, havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova. Encontrei resgate para ele, então sua carne se renova. Voltando a ser como criança, ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que eu era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a você. Capítulo 34. Eliú continuou o seu discurso. Vocês que são sábios, ouçam os meus argumentos. Vocês que têm conhecimento. Nós somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como provamos o alimento que achamos gostoso. Por isso, devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Jó afirma:
Eu sou justo e Deus me tratou com injustiça. Sou inocente, mas me consideram mentiroso. Sofro uma doença que não tem cura, apesar de não ter culpa. Quem poderia ser tão atrevido como Jó, que despreza Deus como se estivesse bebendo água? Ele anda como os perversos e se une com pessoas que não prestam, e diz: não vale a pena tentar agradar a Deus. Vocês que têm bom senso, ouçam. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria injustiças? Ele dará a cada homem o que os seus atos merecem. Cada um será castigado ou recompensado conforme as suas ações. Na verdade, o Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com os homens. Além disso, quem entregou o poder para ele? Ele sozinho domina a terra e governa o universo. Que seria de nós se Deus retirasse o seu espírito e o seu sopro? Toda a humanidade morreria num instante e o homem voltaria novamente ao pó. Portanto, se você é sábio, ouça bem o que vou lhe dizer. Como Deus poderia governar o universo se ele odiasse a justiça? Então por que você acusa aquele que é justo e poderoso? Aqui na terra, não é ele que diz aos reis: vocês não prestam e aos príncipes: vocês são desonestos? Ele não mostra parcialidade para com as pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em detrimento dos pobres, visto que todos foram criados por ele. O homem morre de repente, em plena noite, sem poder resistir às forças da morte. Os poderosos são retirados sem a ajuda de mãos humanas. Pois Deus observa de perto todas as ações dos homens, ele vê todos os seus passos. Não existe lugar, por mais sombrio que seja, onde os que fazem o mal possam se esconder de Deus. Deus não precisaria observar a vida do homem por muito tempo para levá-lo a julgamento. Sem fazer alarde, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Porque já conhece as ações desses homens e assim manda um castigo pesado que o esmaga durante a noite. Deus castiga os poderosos por causa da sua impiedade diante de todo o povo, porque se afastaram dele e se recusaram a obedecer às suas leis divinas. Eles fizeram os necessitados gritar diante de Deus, e ele ouviu o clamor deles e os atendeu. No entanto, se Deus se calar, quem poderá condená-lo? Se esconder o seu rosto, quem poderá vê-lo? Ele domina sobre homens e nações, para evitar que o perverso domine e não engane o povo. Talvez alguém diga a Deus: sou culpado, não vou mais pecar. Se ainda há algum pecado escondido em minha vida, mostre-me, e eu nunca mais voltarei a fazer isso. Quanto a você, não deve pensar que por isso pode escolher sua recompensa e tomar as decisões em lugar de Deus. É você, Jó, que deve dizer, não eu. Diga-nos o que está pensando. Qualquer pessoa de bom senso e sábia que me ouve me declara: Jó agiu sem sabedoria. O que ele diz não faz sentido. Ah, se Jó sofresse o castigo mais severo, pois falou contra Deus da mesma maneira que falam os pecadores rebeldes. Aos pecados você acrescenta a rebeldia. Você menospreza Deus na nossa presença e não para de falar contra ele. Jó 35. Eliú condena a rebelião. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço do poderoso. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir cânticos,
que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele, mas que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Capítulo 36. Eliú continuou seu discurso. Tenha um pouco mais de paciência e eu lhe mostrarei outras razões que provam que Deus está certo. Mostrarei fatos que você ignora e demonstrarei que meu Criador é justo. O que vou lhe falar é a pura verdade, pois tenho perfeito conhecimento desse assunto. Mesmo sendo Deus poderoso, ele não despreza ninguém. Ele compreende perfeitamente a natureza humana. Ele castiga duramente os perversos, mas trata com justiça os pobres. Ele observa a vida dos justos e deixa que governem como reis, e os recompensa para sempre. Se alguns são presos com correntes ou são amarrados com cordas de aflição, Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que pecaram, sendo orgulhosos. Ele fará com que ouçam a correção e mandará que deixem de lado a desobediência. Se eles obedecerem e voltarem a servir a Deus, terão uma vida feliz e tranquila nos anos que lhe restam. Mas se não derem importância aos conselhos de Deus, morrerão à espada, porque preferiram continuar cegos. Os perversos ajuntam contra si a ira de Deus. Mesmo quando ele lhes manda o castigo, eles se recusam a pedir ajuda. Eles morrem ainda jovens, destruindo sua vida com imoralidades. É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento e usa a aflição para acordá-lo. É isso que Deus quer fazer com você. Quer acabar com o sofrimento e dar a você uma vida de prazer e felicidade, e uma mesa farta, com as delícias que havia antes. Mas você foi julgado com o julgamento que cabe aos maus e está recebendo o merecido castigo. Tome cuidado, Jó. Não aceite ser seduzido com riquezas. Não deixe se desviar pelo suborno. Você pensa que chorando muito e lamentando a sua sorte seria capaz de fazer Deus acabar com seus sofrimentos? Não fique desejando a noite, quando as nações são destruídas. Cuidado também com a ideia de que é melhor ser perverso, porque os perversos não sofrem o que você está sofrendo. Lembre-se de que Deus é grande e muito poderoso. Ninguém sabe ensinar como ele. Ninguém pode dizer a ele o que fazer ou condenar suas ações, dizendo: O Senhor agiu mal. Você deve, isto sim, dar glória a Deus pelas coisas que ele fez, admiradas por todos os homens. Sim, todos os que percebem as obras de Deus ficam admirados, mesmo de lugares distantes. Deus é tão grande e maravilhoso. Não somos capazes de compreendê-lo. Ele é eterno e ninguém pode calcular os anos da sua existência. Deus faz a água subir da terra em forma de vapor, que se transforma em chuva, que as nuvens despejam em grande quantidade sobre o homem e a terra. Quem é capaz de entender como as nuvens se formam e se espalham pelo céu? Quem pode explicar a formação dos raios e trovões? Deus forma os relâmpagos junto com as nuvens. Com o vapor que sobe do oceano, ele forma as nuvens e se esconde atrás delas. Com esses elementos da natureza, ele governa os povos da terra e lhes fornece comida à vontade. Usa os relâmpagos como lanças para castigar seus inimigos. O trovão anuncia a tempestade, até o gado sente a sua chegada. Eita glória! E assim terminamos mais uma leitura da parte de Jó de 33 a 36. Já coloca no seu comentário aqui sobre a sua visão, porque agora é a hora da gente também passar a nossa visão, que é onde
faz ter mais embasamento, né, sobre entendimento no dia a dia de hoje. E já aproveita e já curte, compartilha com mais pessoas para você poder estar discutindo, aumentando mais o seu entendimento sobre o Jó. Isso é muito importante. Então, aqui a gente vê que Eliú, ele é totalmente diferente dos outros amigos, né? Ele tem uma visão de sabedoria muito diferente. Então ele já começa falando para Jó assim, eu vejo que eu acho muito legal. Ele vem já falando da quão grandioso é Deus. Então ele fala assim: você está tentando se justificar, dizendo o tempo inteiro sou inocente, como se você estivesse chorando, pedindo, clarando para Deus: ah, me olha, por favor, tenta me ajudar. E ele falou assim, tipo assim, cara, fica quieto, porque nada acontece fora do entendimento de Deus. Se você está passando por isso, e você que é um homem que crê em Deus e viveu o tempo inteiro com Deus, tipo assim, esse ato seu de ficar se justificando como assim, ah, um inocente está pagando por uma injustiça, já está totalmente errado. Então ele fala, se você tá querendo toda vez falar com Deus, procurar falar assim, ah, e se eu pudesse, porque no final aqui, no último episódio, a gente vê o tempo inteiro Jó falando assim, eu queria poder me encontrar com Deus, que eu ia me justificar. Ele até termina o capítulo 32 falando mais ou menos, não, 32 não, o 31, né? Falando assim, se eu pudesse falar com Deus, eu ia mostrar as coisas maravilhosas que eu fiz, sempre abriguei as pessoas, tal. Uhum. Tipo assim, sempre meio que se lamentando, se fazendo de coitadinho, né? Se fazendo de vítima. É aquela velha história, né? O vitimismo. E Eliú já vem falar assim, cara, ou se você sabe dessas coisas, então, tipo assim, para de chorar, para de tentar a atenção de Deus chorando. O que você está falando já é uma coisa errada. Você querer se justificar. É como se você não está crendo que que isso está fora do controle de Deus. Então você já não acredita que Deus é todo poderoso, porque você já está falando que você está sendo pagando por uma coisa injustamente. Então, tipo assim, já está errado. E daí eu acho legal que ele continua, né? Porque ele fala até aqui no final do 33, ele fala assim: ouça com atenção, Jó. Não diga nada por enquanto. Deixe-me falar. Fale apenas se tiver uma resposta séria. Tipo assim, se você for me responder para ficar falando a Asneira. asneira, ficar se fazendo de vítima, nem me responde, porque eu tenho mais coisa para falar. E daí ele continua sempre falando assim. E eu acho legal que ele chama a atenção de todo mundo. Então, igual você falou no episódio anterior, parece que ali tinha mais gente. Eu não sei como que foi essa discussão, não dá para Em falar, que não é lugar, né? em que lugar, mas parece que tinham sim outras pessoas Ouvindo ouvindo, esse bate-boca. chegando perto ali. E ele continua, então ele falando assim: vocês sábios, ouçam, prestem bem atenção, vocês que têm bom senso. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria injustiças? Isso é bem legal, é o versículo 10 do capítulo 34. E ele continua falando isso, então ele continua falando como Deus é grandioso. No 29 que ele fala também: no entanto, se Deus se calar, quem poderá condená-lo? Se esconder o seu rosto, quem poderá vê-lo? Ele domina sobre homens e nações. Aqui ele fala assim: Deus é todo poderoso. É ridículo você achar que o que está acontecendo com você não está sobre os cuidados dele, né? É. Ele sabe, ele vê tudo, né? Então, não tem como falar que, Deus não sabe, Deus, eu preciso me justificar. Ele sabe tudinho o que aconteceu, o que está acontecendo. E essa parte de Eliú realmente parece que é mais uma pessoa para condenar Jó, mas mostra sobre um todo, né, que Deus não faz nada injustamente. Então, acho que é esse o maior entendimento, o maior aprendizado dessa parte, né? Às vezes você acha que não deve passar pelo que está passando, mas Deus sabe o que você está passando, e se você está passando é porque você precisa passar por aquilo. Igual foi aqui de Jó, foi Deus que mostrou Jó para Satanás, né? Então, existe algum motivo para isso. Por mais que agora Jó não entende, às vezes nem a gente entende, mas Deus sabe por que ele está fazendo isso. Então, tenha
calma, né? Não fique questionando Deus por não saber o que está acontecendo, mas sim peça que Ele te ajude a superar isso, te dê mais força, te dê mais sabedoria, porque é só assim que você vai atravessar as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida. E o 35 que eu acho bem legal, que ele começa falando assim, você acha certo dizer, não pequei, serei absolvido por Deus? E você ainda pergunta, que vantagem eu tenho se não pecar? Então eu acho bacana aqui, o que, que ele fala é muito assim, é, que eu entendo, né, no 35, o relacionamento com Deus é mais importante do que o cumprimento das doutrinas. O que ele vem falar? Se você não pecar, você, Jó, está se justificando sempre pelas obras que você fez. Mas obras não te salva. Obras não vão fazer você não passar por situações. Então ele fala: não pequei e serei absolvido por Deus. Ou seja, eu fiz uma. Eu sempre Olívio. segui ali, mas não pequei. E eu, muito legal assim entender que Deus nunca nos chamou para assim cumprir doutrinas, mas sim a ter um relacionamento. Quanto mais profundo é o seu relacionamento com Deus, igual uma vez eu escutei assim, Deus te chama para sentar à mesa com Ele, não para viver somente as obras. Quando você se senta à mesa com Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, você entende muito melhor o que é o coração de Deus, por que você está fazendo tal coisa, por que você quer fazer tal coisas. Então é diferente de você simplesmente falar assim, mas eu sempre ajudei os pobres, eu nunca pequei, eu sempre fui obediente, ser aquele cara que, tipo assim, só faz os mandamentos, mas nunca procurou realmente ter Viver, um né? relacionamento com Deus. Então esse 25 eu achei muito bacana, 35. 35, desculpa. O 35 que ele fala muito disso. E daí ele vem falar assim: se você fizer, tipo assim, ele vem aqui, ó, vou lhe dar uma resposta, né? Você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar o Deus lá do alto? Então, tipo assim, ele tá falando assim, meu querido, tudo que você fez ou deixou de fazer, se você resolver pecar ou você não resolver pecar, você acha que vai incomodar Deus? Tipo assim, Deus é muito maior do que você. Então é aquela velha história. Deus não precisa da gente, a gente precisa de Deus. Eu achei isso bem bacana, né? E daí o 36 também é bem longo, ele fala também que eu acho muito bacana do coração orgulhoso. Então ele vem falando disso, né? Deus não escuta pessoas com coração orgulhoso, sejam justos, se aquebrante, é, cadê? E ele fala, né, ó, até o versículo 16: é isso que Deus quer fazer com você, quer acabar com o seu sofrimento e dar a você uma vida de prazer e felicidade, e uma mesa farta com as delícias que havia antes. Então eu acho bem bacana. Ele fala, tipo assim, realmente do que, qual que é o desejo de Deus, né, pra gente, e qual que são que Deus sempre quer o nosso bem, né? Qual que é a visão de Deus para conosco? Então, aquilo que Jó estava passando, Eliú fala assim: isso não é para sempre. Você não vai viver, não é esse realmente o propósito de Deus para sua vida. Se você está passando por isso, é porque alguma coisa você tem que aprender com isso. Então, ele fala lá no versículo 8: se alguns são presos com correntes ou são amarrados com cordas da aflição, Deus usa essa aflição para mostrar a eles onde foi que pecaram sendo orgulhosos. Então, ou seja, aqui ele só termina falando assim, Jó, essa não é a sua vida. Não é para você, tipo assim, sofrer, sofrer e morrer. Se você está passando por isso, é para você aprender alguma coisa com isso. E logo vai vir a recompensa, que daí ele fala no 16. Deus quer acabar com o seu sofrimento. Deus quer te dar uma vida de prazer e felicidade. E é isso. E é Fecho. isso. Fecha isso. E a gente continua vendo ainda, porque a história de Jó com Eliú e os amigos dele ainda não acabou. E temos mais no próximo episódio. Então a gente te espera já no próximo episódio para continuar esse desenrolar dessa novela mexicana aí. Então já se inscreve no nosso canal, que daí vai aparecer o sininho para você já clicar e ser notificado, né? Toda vez que a gente postar mais um episódio aí para você não perder nada dessa história, viu? Então, um beijo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, Tchau! tchau!
Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!